Comemorando a nossa Semana Espírita, pelo aniversário do nosso núcleo, nós vamos ter a palestra Bem e Mal Sofrer, que é o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa palestra foi gravada na Praia Grande, num dia de sol maravilhoso. O nosso companheiro gravou, e preste atenção que lá no fundo vocês vão conseguir ver o mar. Olha que coisa mais bonita. Foi gravada então no dia 16 de maio, pelo Fábio, na casa dele, lá na Praia Grande. E a gente fica assim muito feliz com o carinho que esses palestrantes todos têm tido, nos atendendo para passar para ir para os lares de vocês, não é? Levando ensinamentos da doutrina. Boa noite, aproveitem. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Fábio Fadel e hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós vamos observar Jesus nas bem-aventuranças, né? Ele fala bem-aventurados os aflitos, e aquilo sempre me trouxe muita dúvida quando eu não era espírita, pensando assim, poxa vida, como que bem-aventurados são felizes? Como uma pessoa é feliz tendo aflição? E esse capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o mais longo do livro. Então, a gente vai ver que tem vários espíritos que vêm comentar sobre essa fala de Jesus, né, essa bem-aventurança de Jesus, e me chamou a atenção no item 18 do capítulo 5, né, Bem-aventurados aflitos, um espírito chamado Lacordaire, que ele trouxe uma mensagem cujo título é Bem e Mal Sofrer. E aquilo me chamou a atenção. Poxa, existe bem sofrer e mal sofrer? Todo mundo não sofre da mesma maneira? Então, eu achei bastante interessante essa proposta desse espírito. Antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer quem que é esse espírito. Esse Lacordaire, ele foi um padre na França, ele foi contemporâneo de Kardec. Inclusive, ele presenciou até reuniões de mesas girantes, tá? Depois ele desencarnou e ajudou na codificação. Então, nessa comunicação em si, a gente vai perceber que ainda tem algum vocabulário, algum pensamento bastante religioso, mas é normal, tá bom? Só estou alertando a todos vocês, porque daí quando aparecer esse tipo de coisa, eu vou citar para vocês. Então, a comunicação é mais ou menos assim, olha, quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não referia de modo geral aos que sofrem, visto que todos sofrem o que se encontram na terra, quer ocupem tronos ou quer jazam sobre a palha. Então já começa aí essa afirmação desse espírito. Todos nós, quando encarnamos aqui no mundo de provas e expiações, é inevitável que nós passemos por algum tipo de tribulação, por algum tipo de problema, por algum tipo de obstáculo. Isso não tem jeito, tanto que na questão 132, lá do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E os espíritos falam, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegarem à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E nisso é que está a expiação. Ou seja, a encarnação, o motivo de nós encarnarmos aqui é porque a gente vai passar por momentos de dificuldade, para a gente ter uma noção, para a gente saber exatamente o que nós vamos vivenciar. Porque imagine que uma pessoa, ela nasça, vive numa vida tranquila, sem fazer nada, sem nenhum tipo de aborrecimento, depois ela desencarna e quanto será que essa pessoa iria aprender naquela encarnação? E se a gente for ver os exemplos que encarnaram, como Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, o Gandhi, todos eles tiveram várias situações difíceis. O Chico sempre foi acometido de várias enfermidades. E quando não era enfermidade, foi a madrinha dele que judiava dele quando era criança. Então a gente vai perceber o quê? Que
Se esses espíritos mais evoluídos moralmente, eles já passam por vicissitudes, imagina a gente. Uma vez eu vi uma pessoa falando que os problemas do dia a dia são os halteres, para que o espírito, né, ele pudesse ganhar força. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. E na questão 258 do Livro dos Espíritos, olha só, os espíritos nos dizem que a gente escolhe as provas que a gente quer passar aqui. Então, se a gente está escolhendo as provas, é uma ilusão a gente achar que em determinado momento nós não estaremos aflitos, sobrecarregados ou com algum tipo de problema. E é isso que o Lacordaire está falando. Olha, Jesus, quando bem-aventurados aflitos, ele não está falando para todo mundo, porque todos nós vamos sofrer, mas especificamente para para algumas pessoas, aquelas que o quê? E ele vai falar agora, né? Quer ocupem tronos ou quer jazam na palha. Então, nessa passagem, o Espírito está falando que a pessoa pode até encarnar com muito dinheiro, porque eu vejo pessoas dizendo assim, nossa, se eu fosse rico, eu não teria tanto problema. Mas eu me recordo que no começo dessa pandemia que nós estamos vivendo, as bolsas de valores, elas caíam drasticamente a ponto de terem que fechar. E, assim, eu tenho certeza que quem tinha várias ações estavam passando por aflições terríveis, muito mais do que aquelas pessoas que não têm muito dinheiro, que aquele tipo de aflição elas não estavam passando. Então a gente vai passar todos os tipos de aflição. Continuando, né, nesse texto do Lacordaire, ele fala assim: mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então ele já está dando essa dica. Ele vai falar o quê? Que todos aqueles que enfrentam os problemas do dia a dia, que são impostos numa encarnação no mundo como o nosso, que é de provas e expiações, quando eles compreendem, quando eles suportam bem, eles serão muito mais elevados e evoluídos do que outros que não sofrem tão bem. E aí ele fala assim, ó, na continuação, o desânimo é uma falta. E eu achei extremamente interessante quando ele fala isso, do desânimo. Porque se nós formos ver uma passagem de Jesus, ele estava saindo da cidade de Jericó. E quando ele estava saindo, tinha várias pessoas à beira do caminho, à margem do caminho. E tinha um cego lá, chamado Bartimeu. Na realidade, Bartimeu não era o nome dele. Simplesmente ele não tinha nome, porque quando você fala Bar, quer dizer filho de alguém. Então, Pedro Bar Jonas, Pedro filho de Jonas, um exemplo que eu estou dando. Então, ele era chamado cego filho de Timeu. Nem nome ele tinha. E quando ele estava ouvindo o burburinho, quando ele estava sentado ouvindo que alguma coisa diferente estava acontecendo, ele vira para uma pessoa do lado e fala: o que está acontecendo? E essa pessoa fala: é Jesus que está passando aqui. E quando ele sabe que é Jesus que está passando pelo caminho, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que ele gritou e as pessoas que estavam na sua volta falavam assim para ele: fica quieto, fica quieto. E quanto mais as pessoas falavam para ele ficar quieto, mais ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A ponto de fazer com aqueles pedidos, com aqueles gritos que ele dava, fazer o quê? Fazer com que Jesus parasse. Jesus se volta e os discípulos até falaram: Senhor, ele está gritando, quer que a gente peça para ele ficar quieto? E daí Jesus vira e fala: não, peça que ele venha até mim. E quando chegam até o cego, a pessoa falou: tem de bom ânimo. Por isso que eu liguei o ânimo ao desânimo que está na mensagem. Tem de bom ânimo, porque Jesus o chama. Quando aquela pessoa fala tem de bom ânimo, ele pega a capa dele e ele joga fora a capa. E vai todo feliz até Jesus. E quando ele chega para Jesus, Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça?
Jesus é interessante, quando ele realizava alguma cura, ele sempre perguntava para a pessoa o que a pessoa queria que ele fizesse. E o cego fala que eu volte a ver. E Jesus fala, então, a tua fé te curou, você vai voltar a ver. E ele começa a enxergar. E ele fica todo feliz, ele fica todo alegre, ele começa a abraçar os outros em volta, e dizem que quando Jesus seguiu pelo caminho, ele foi atrás de Jesus. Então, essa passagem, ela é bastante, assim, para mim, ela é bastante comovente. Por quê? Porque explica a situação de várias pessoas que estão desanimadas. A prova que esse sujeito estava passando, não, se hoje em dia já não é muito tranquilo você ser cego, apesar que existem várias coisas, hoje em dia tem várias coisas da informática, tem braille, tem várias coisas, as pessoas podem se virar cada vez melhor. Imagina na época dele o sofrimento que não deveria ser. E ele, usando os outros sentidos que ele tinha, ele fez com que Jesus parasse no caminho. São poucas as passagens com que Jesus está caminhando e ele para. Então, o que ele fez? Já que ele não tinha visão, ele utilizou a voz dele e gritou. E quando as pessoas falavam para ele parar, porque estavam envergonhando, ele não quis ligar para todos aqueles que estavam na sua volta. Ele gritou mais ainda. E essa deve ser a atitude de cada um de nós. Quando nós estivermos passando por um sofrimento, por alguma aflição, que nós não tenhamos vergonha de gritar o nome de Jesus. Obviamente que esse grito agora já não vai ser um grito de uma pessoa física, mas a gente pode gritar para Jesus através de uma prece que nós possamos fazer. Ele utilizou o quê? A voz dele. Não teve vergonha daqueles que estavam ao lado repreendendo, a ponto de fazer Jesus parar. Quando o Evangelho diz que ele solta a capa, eu estava vendo há pouco tempo uma informação de que as pessoas lá em Jericó, quando elas tinham que ter uma autorização para pedir esmola. E que nessa capa tinha um selo onde demonstrava que aquela pessoa poderia pedir esmola. E eu imagino que várias outras pessoas gostariam de ter aquela capa. Quando ele solta a capa, imagine tudo que ele estava soltando. Imagine que Jesus não tivesse curado ele. Provavelmente aquela capa dele já tinha sumido. Mas ele deixou tudo na certeza, na confiança de que Jesus iria curá-lo. E ele sai pulando, e quando ele é curado, que ele fica alegre, que ele fica feliz, ele começa a seguir Jesus. Percebam que no começo da passagem ele estava à beira do caminho. Quantas pessoas que estão à beira do caminho? E em virtude disso, o sofrimento faz com que a vida daquelas pessoas sejam cada vez piores. Então, no final dessa passagem, ele segue Jesus no caminho. E todos nós que nos encontramos aflitos, que nós tenhamos o ensejo, que nós consigamos seguir Jesus pelo caminho. Isso vai fazer muitas vezes que os problemas e as aflições que nós venhamos a sentir, que isso se acabe. Tudo bem? Então, por isso que quando fala do desânimo é uma falta na mensagem, eu lembrei do cego Bartimeu, quando a pessoa vira para ele e fala, tem de bom ânimo. Certo? Então, todos nós que por acaso estivermos aflitos e sobrecarregados, que nós tenhamos o ensejo de fazer o quê? De termos bom ânimo, de termos confiança e irmos atrás de Jesus com tudo que nós pudermos fazer para chegarmos até Ele. Daí, olha, na continuação, né, desse texto, ele fala, olha, Deus vos recusa consolações desde que vos faltem coragem. E aí, essa é uma das passagens que o Lacordaire ele foi bastante religioso, porque Deus não recusa nenhum tipo de consolação a quem quer que seja. Deus sempre nos consolará. Deus sempre nos estará, dependendo da coragem que nós tivermos. E se nós tivermos, por exemplo, bastante coragem, sabendo que todos os problemas que nós estamos vivenciando, eles passarão um dia, isso é muito melhor do que aquelas pessoas que gostam de se fazerem de coitados.
Um dia desses eu fui, isso aí eu já vi várias pessoas falando que parece que é uma coisa bastante normal. Eu fui passar no médico e eu estava na sala de espera e tinha algumas senhoras junto comigo, na sala de espera, e uma falou: "O que que você tem?" E a outra reclamou: "Ah, eu tô com uma dor nisso, naquilo", e a outra falou: "Só isso? Ah, porque eu tô muito mais, que eu já passei muito mais por aquilo". A outra: "Não, mas não é só isso". E eu percebi que o quê? Que elas estavam disputando para ver quem que era mais aflita, quem tinha mais problemas. Quase que eu saí do consultório e falei: "Ah, eu nem vou passar, porque essas mulheres já estão quase desencarnando aqui, não é verdade?". Então, assim, ser coitadinho muitas vezes não é uma coisa muito legal que nós podemos fazer, justamente por causa disso, porque a gente tem que ter coragem. Está com problema, vamos encarar de frente, esse problema, vamos ter coragem e temos a certeza que tudo que está em nossa volta, a espiritualidade querida, todas todo todos esses espíritos, tudo que Deus pode nos enviar, Ele vai nos enviar para que a gente passe por aquela situação de uma maneira mais tranquila. Olha só o que ele fala, na continuação: "A prece é um apoio para a alma, contudo não basta, é preciso que tenha uma fé viva na bondade de Deus". Isso aqui eu achei bastante interessante, porque eu vejo muitas vezes as pessoas falando: "Olha, a hora que melhora", tem até um slogan assim que fala: "A hora que melhora". A prece, ele é um apoio sem dúvida nenhuma, mas desde que nós estejamos embasados numa fé verdadeira. Porque se as palavras saírem da nossa boca e o coração não sentir, isso não vai adiantar muita coisa. Então, nos momentos difíceis, no momento da aflição, nós seremos distinguidos por aqueles que têm uma fé, uma coragem ardente, sabendo que essa fé vai nos conduzir a lugares melhores. E fé para nós espíritas é o que? É confiança, é certeza do que aquilo que nós estamos pedindo, se não nos for atendido, é porque coisas melhores acontecerão para nós. Tá bom? Então, no momento difícil como nós estamos vivenciando, que nós tenhamos bastante fé e bastante coragem para que nós possamos passar por isso. Ele continua aqui no texto: ele já vos disse, ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo proporcionado às forças, como a recompensa. O será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Ou seja, ele está dizendo novamente que a vida vai ter tribulações, que nós vamos ter problemas. Então, assim, eu vejo muitas pessoas reclamando: "Ai, onde que está Deus nesse momento?". Eu vi até um vídeo esses dias de um rapaz, acho que ele era até evangélico, ele já estava até desacreditando que Deus existe, porque Deus fez com que a pandemia acontecesse. Mas, meus amigos, essas pandemias, elas vêm já de há muito tempo. Se a gente for ver lá no Livro dos Espíritos, na questão 737, o Kardec vai falar dos flagelos, os flagelos coletivos que nós vivenciamos. E os espíritos nos dizem o quê? Que Deus utiliza desses flagelos para quê? Para que a humanidade possa evoluir mais rapidamente. Então, muitas vezes as pessoas podem pensar o quê? Mas como que vai evoluir? Então pense o que está acontecendo nessa pandemia que nós estamos vivendo. É um momento difícil, é um momento em que todos devemos, né, ficar dentro de casa, mas eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de reparar a natureza. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver no reflexo aqui da janela, eu moro na Praia Grande, tá? E o mar da Praia Grande nunca teve tão lindo, tá parecendo até Cancún. É um exagero, tudo bem, mas está lindo o mar. Se a gente for ver, o céu está lindo. Lá em São Paulo, porque eu trabalho em São Paulo, como eu moro aqui, de final de semana eu venho para cá. O céu de São Paulo estava estrelado. Diante disso, eu vi algumas reportagens dizendo o quê? Uma reportagem dizendo que judeus e palestinos eles se uniram para ver se eles descobriam uma cura para o corona, para o Covid. Eles estão se auxiliando. Então, a gente tem que ver que assim tem muitas pessoas que elas reagem de uma maneira.
de uma maneira boa diante desse tipo de coisa. Na continuação, Kardec fala, olha, mas Deus não podia fazer uma coisa menos assim, não precisava ser um flagelo para isso. E os Espíritos falam, Deus faz todos os dias, mas as pessoas não reconhecem. Geralmente elas vão reconhecer como? Quando acontecem essas coisas, esses flagelos, né, destruidores que têm acontecido. E não é difícil a gente perceber, meus irmãos, olha, nos lugares onde teve o tsunami, que algumas pessoas desencarnaram, hoje em dia eles já têm métodos para avisar a população e retirar rapidamente se alguma coisa parecida acontecer novamente. No Japão, os japoneses eles desenvolveram amortecedores para os prédios, para o alicerce dos prédios, para que caso tivesse um terremoto, os prédios não caíssem. Nas guerras, nas grandes guerras, terminada uma guerra, muitos falam que o avanço da medicina é enorme, por causa que muitas vezes não tem muito artifício, e eles começavam a perceber antes da guerra que muitas coisas que eles faziam podiam ser feitas de uma maneira mais simples e dava um resultado até melhor. As telecomunicações, depois das grandes guerras, elas aumentaram muito. Então, percebam, meus amigos, que assim, tudo na natureza faz com que a gente evolua cada vez mais. Na continuação ainda daquela questão lá da lei de destruição, Kardec falou, mas num flagelo desses morrem pessoas boas e pessoas ruins. E os espíritos falam, sim, é porque vocês acreditam que a morte é uma coisa que é muito terrível. E para nós espíritos, que somos imortais, uma vida de 80, 90, 100 anos é como se fosse uma fração de segundos. Então, os espíritos são muito claros em nos mostrar que, tudo bem, a gente tem que seguir todas as recomendações, a gente tem que se cuidar mesmo, mas que, assim, a morte nem sempre é uma coisa que é uma coisa ruim. Para todos nós, para todos vocês que estão me assistindo agora, tenho certeza que espíritos evoluídos que são, na verdade, a morte vai ser uma coisa que vai ser muito melhor, assim, se acontecer, tomara que não, porque ainda a gente tem que ter algumas experiências, não vai ser nada doloroso, e a gente vai voltar outras vezes. Então, vamos ficar tranquilo nessa situação que nós estamos vivendo, que nós tenhamos a oportunidade de cada vez mais termos fé e termos coragem. Tudo bem? Então vamos ver aqui, olha, na continuação, depois vocês dão uma olhadinha lá no capítulo, o militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo, nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Então, o Lacordaire ele faz esse paralelo, né, com o militar, porque o militar ele treina diariamente para ir para uma batalha. E quando surge a oportunidade dele ir para a batalha, se ele não for, ele fica triste, porque aquelas pessoas que foram, se elas voltarem vencedoras, elas terão uma promoção. E ele, dentro lá do quartel ou coisa parecida, se ele não for para a batalha, ele vai ficar simplesmente estagnado. É isso que o Lacordaire está falando. Na continuação, ele fala assim, olha, alegrai-vos quando Deus vos envia a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, nem nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mistério do que num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém um homem por uma espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória em situação gloriosa. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou contrariedade, sobrepondo-os a ela, é quando haverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero. Dizei de vós para convosco, cheio de satisfação, fui o mais forte. Então, a gente consegue perceber essas coisas são bastante interessantes. Ele fala quando Deus nos envia a luta, ou seja, quando nós estamos encarnando, assim, Deus nos envia, não nos envia, né?
muitas vezes nós pedimos para vir nessa luta aqui. Então a gente sabe que a gente vai ter diversos sofrimentos, conforme já havia dito antes. Mas cada vez que a gente ultrapassa esse obstáculo, nós seremos melhores. Eu fico fazendo uma relação de uma pessoa que quer ser médica, por exemplo. Uma pessoa que ela quer o diploma de medicina, eu acho, do meu ponto de vista, que é muito difícil uma pessoa se formar médica. Ela tem que estudar muito já desde o colégio. Então, para entrar numa faculdade de medicina, no colégio ela vai perder várias noites, vários finais de semana estudando, para tentar entrar numa faculdade de medicina. Caso ela não consiga, ela vai fazer mais um ano de cursinho, estudando cada vez mais, perdendo festas, finais de semana, encontros de família, encontro com os amigos, se esforçando cada vez mais, até que ela entre na faculdade de medicina. Entrando na faculdade, aí é que ela vai ter que estudar mais ainda. E ainda ela vai se dedicar, ela vai ter que, novamente, fazer trabalhos em grupo, ela não vai ter uma vida social durante todo aquele tempo. Até o dia em que ela se forma e é entregado para ela um diploma de medicina. Tenho certeza que quando entregarem o diploma de medicina para ela, ela vai se recordar de todos os obstáculos, de todas as coisas difíceis, de tudo que ela deixou de fazer desde quando ela estava no colégio até aquele momento para poder conseguir o diploma dela. E é a partir daí que ela conseguir, a partir desse momento onde ela consegue esse diploma, ela vai perceber que vale a pena cada um do esforço que ela teve. Isso é o que os espíritos estão dizendo para nós. O que nós vamos ter é esse tipo de situação, mas que nós lutemos para a gente ultrapassar cada vez mais. No entanto, algumas pessoas falam, olha, tem pessoas que estão fazendo coisas boas nessa época de pandemia, nessa época difícil que nós estamos vivenciando, mas tem pessoas que nem tanto. Perguntaram para mim, ô Fábio, isso que nós estamos vivendo, essa pandemia do coronavírus, já é o sinal dos tempos em que a Terra passará de um mundo de provas, expiações para de resignação? E, sinceramente, meus amigos, eu acredito que não. Porque a gente moralmente evoluiu muito pouco. Se a gente for ver na Revista Espírita de 1867, o título é Epidemia nas Ilhas Maurício. E tinha um correspondente que estava na Ilhas Maurício, que ele era médium e ele trocava a correspondência com Allan Kardec. E nas Ilhas Maurício teve uma epidemia de malária, se não me engano. E ele, trocando cartas com Kardec, ele estava explicando o quê? Que muitas pessoas estavam tendo um sofrimento muito grande, o pessoal estava desesperado, nessa situação, quase metade da ilha desencarnou. Então, ele manda uma carta para o Kardec explicando essa situação. E, em determinado momento, eles descobriram que um medicamento chamado quinino estava fazendo com que os sintomas da moléstia eles diminuíssem. Quando eles descobriram que esse quinino estava fazendo esse tipo de coisa, muitas pessoas obviamente, foram atrás desse quinino, desse medicamento. E, a princípio, antes da epidemia, ele custava 7 francos, se não me engano. Depois de um tempo, como a procura era muito grande, o preço desse medicamento aumentou quase 100 vezes. Aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, no começo da pandemia que nós estamos vivendo, eu vi várias pessoas correndo para os supermercados e comprando papel higiênico a ponto de acabar o estoque. Até hoje eu não entendi qual a relação da pandemia com o papel higiênico, mas as pessoas foram comprar. Em São Paulo aconteceu uma coisa bastante interessante, o quê? Começou a faltar álcool gel e o pessoal fez o quê? Misturava gelatina, produto do cabelo com etanol e vendendo como álcool gel. Agora eu pergunto para vocês, será que evoluiu tanto a humanidade de 1867 para os dias de hoje? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Outras epidemias já tiveram e a Terra, assim, ela vai caminhando. O pessoal está apressado para que a Terra mude, né, de categoria, mas creio que não vai ser tão fácil assim. Então, a gente tem que perceber esse tipo de coisa. Voltando lá na Revista Espírita de 1867,
Esse médium, ele era tão crente, ele confiava tanto nas informações da doutrina espírita, que ele fala em determinado momento para o codificador assim: olha, é, eu já peguei 4 vezes a moléstia, eu às vezes fico um tempinho sem ter, uns 2, 3 dias, mas ela volta. Provavelmente eu não vou demorar muito tempo. No entanto, eu terei o prazer de participar de uma sessão na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e vou ter o prazer de estar junto com você, mestre. Ou seja, ele estava falando que ele estava prevendo que ele iria morrer e que em espírito ele estaria presente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Eu fico imaginando assim como que aquele médium ele tinha convicção nos ensinamentos da nossa doutrina. E ele dizia mais, ele dizia que os espíritas da ilha, eles eram menos afetados. No entanto, ele falava dos verdadeiros espíritas, porque assim, aquelas pessoas que tinham coragem, a convicção, a fé. Então, nesses momentos que nós estamos vivendo, tem momentos bons e momentos ruins. E esse momento serve muitas vezes para quê? Para desvendar várias coisas que nós estamos vivendo. Eu estava sentindo falta de verdade, e não vai nenhuma crítica, eu estava sentindo uma falta de verdade daquelas pessoas que eles mercantilizam a fé e dizem que eles curam de qualquer doença. Eu falei, o pessoal tá quieto, né? Diante dessa pandemia. Mas, infelizmente, semana passada eu vi um vídeo, eu até achava que era fake news, mas depois eu fui confirmar, não era fake news, não, de um religioso que ele estava vendendo uma semente por R$ 1.000 que curava o Covid-19. Isso aí, meus irmãos, pior roubo, isso é a pior coisa que uma pessoa pode fazer para outras pessoas, porque as pessoas que estão com familiares doentes e desesperadas, muitas vezes essas pessoas elas não pensam direito, elas acabam vendendo até coisas que muitas vezes elas não têm, para dar dinheiro para esse pessoal. E a gente já tem a confirmação que uma semente de R$ 1.000 não vai curar a doença. Na lei de destruição, os espíritos nos dizem que um comandante, ou um político alto, que ele declara uma guerra, ele vai ser responsável por todas as mortes que ocorrerem naquela guerra. A mesma coisa acontece no dia de hoje. Quando você utiliza a fé das pessoas e começa, através da fé das pessoas, querer enriquecer e enganar as pessoas, esses também serão, eles terão uma consequência muito triste. E para não falar que eu só estou falando de outras religiões, né? Veio até mim um comunicado, né? Eu fiquei sabendo que um centro espírita em São Paulo estava dando uma injeção fluídica para a cura do coronavírus, né? E que era o próprio Dr. Bezerra de Menezes que estava aplicando. Então a gente precisa ter noção. Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A nossa fé tem que ser uma fé raciocinada, que nós não deixemos com que esse pessoal que está utilizando esse momento difícil que nós estamos vivendo para enganar cada um de nós. É dessa maneira que a gente vai progredindo, tá bom? Então aqui ele falando assim, olha, quando vos advenha uma causa de sofrimento ou contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera, do desespero, dizei para convosco, cheio de justificação, fui o mais forte, né? Já tinha lido isso, inclusive, anteriormente. Então, meus amigos, quando nós passarmos por essa encarnação cheia de tribulações, cheia de problemas, e a gente conseguir atravessar da melhor maneira possível, a gente chegará na parte espiritual e dirá para cada um daqueles que forem nos recepcionar: olha, eu venci aquela encarnação, eu fui mais forte. Esse é o propósito que a gente vem encarnar aqui, para que nós possamos evoluir cada vez mais. Terminando aqui, ele fala assim, olha, bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra,
porque depois do labor virá o repouso. Ou seja, depois que nós passarmos por todas essas situações, a gente vai ter a capacidade de quê? De olhar para trás e pensar, olha, fui forte e agora eu vou descansar. Não o descanso do corpo físico, que na espiritualidade a gente não vai ter mais esse corpo físico, mas o descanso da nossa consciência. Os momentos de atribuição, os momentos difíceis que nós passamos, ele precisa despertar em cada um de nós a caridade. Mas essa caridade, ela vem, conforme a questão 886 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, o que quer dizer caridade conforme entendia Jesus? E os Espíritos vêm dizer, caridade é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E isso, a caridade, a gente pode utilizar em qualquer parte, qualquer setor da sociedade que nós vivemos. Benevolência é o quê? É fazer o bem para as pessoas. O significado de benevolência é vontade de fazer o bem. Então, meus amigos, quando uma pessoa está com fome, e nós vamos ter a oportunidade, eu acredito, depois dessa pandemia, de ver várias pessoas com fome, que nós sejamos caridosos, se nós tivermos a oportunidade de a gente ajudar um daqueles irmãos que está com fome, que está com sede. Mas não precisa passar a pandemia, se a gente tem vontade de fazer o bem, se uma pessoa está desesperada, você conversar com aquela pessoa, você dar uma injeção de ânimo naquela pessoa, porque, infelizmente, algumas pessoas estão desesperadas dentro das suas casas, principalmente os mais idosos. Muitos idosos, eles estão presos e eles não podem sair. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que já é idosa, ela fala, Fábio, eu não consigo ficar aqui dentro da minha casa porque eu tenho a percepção que meu tempo aqui está acabando. Então a gente tem que, a benevolência é o quê? Fazer o bem, conversar com aquela pessoa, dar um significado de vida para aquela pessoa, perceber que aquela pessoa é muito querida e muito amada por todos. Isso é caridade também. Infelizmente, o pessoal nessa fase, se você ficar na frente da televisão, isso vai fazer com a pessoa sofra mal, porque na frente da televisão, eu estava até conversando com o João antes de começar, a gente só está vendo desgraça. O pessoal só fala de números, de pessoas desencarnadas. A gente não está vendo coisa boa. E o pessoal está entrando nessa psicosfera. Então, se quer fazer a caridade com uma pessoa que você gosta, se essa pessoa está triste, se essa pessoa está deprimida por causa do momento que nós estivermos vivendo, que nós tenhamos o ensejo de chegar até aquela pessoa e conversar com ela e demonstrar para ela o quanto ela é importante para cada um de nós. Então, é benevolência. Dar um bom dia, conversar com as outras pessoas, isso também é benevolência. Indulgência, o que quer dizer indulgência? Indulgência é uma doçura que a pessoa tem interiormente. In quer dizer de interno, de interior. E ducere quer dizer doçura. Indulgência com as imperfeições alheias. Quando nós tivemos a oportunidade de ver uma pessoa que a gente percebe que está em erro, que a gente não critique, que a gente não aponte o dedo para aquela pessoa, que nós tenhamos uma doçura interior para fazer com que aquela pessoa ela saiba que ela cometeu o engano, mas que não tem ninguém a condená-la. Que nós tenhamos a oportunidade de lembrar Jesus com aquela mulher adúltera. Quando Jesus, os hipócritas querendo tentar Jesus, apresentam a Jesus uma mulher adúltera. Todo mundo já sabe, mas vale a pena recordar. E as pessoas falaram, Senhor, mestre, aquela pessoa, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés manda apedrejá-la, você fala para perdoar. O que nós devemos fazer? Queriam pegar Jesus numa pegadinha, porque se Jesus fala, não, perdoa ela e solta, ele era preso na mesma hora. Se ele falar apedreja, o pessoal ia falar o quê para ele? Então, por que você está mandando perdoar? E Jesus fala o quê? Não, pode apedrejar, mas atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E o pessoal foi se afastando. Jesus vai até a mulher e vira para ela e fala, mulher, cadê todos aqueles que te condenaram? Ela levantou a cabeça e falou, foram-se todos, Senhor. E Jesus falou assim, vai tu e não voltes a pecar, para que coisa pior não aconteça. O que Jesus estava falando? Jesus foi conivente com o ato daquela mulher?
Não, ele não foi conivente porque ele falou, olha, não volte a fazer. Mas ele foi indulgente. Ele teve aquela doçura interior que todos nós deveríamos ter com uma pessoa que cometeu um ato não muito bom. Então, só recordando, caridade, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ninguém pode se dizer caridoso se não perdoar os outros. É fácil perdoar? É difícil. E me permitam, só para terminar o nosso bate-papo, eu não sei se eu já contei lá no NEAL, lá, mas eu acho bastante interessante. Eu, desde pequeno, quando eu tinha uns 15 anos, eu tive hepatite. Até hoje eu não posso beber nada que tenha álcool. Eu passo muito mal. Em determinada época da minha vida, meu pai tinha um bar. E de final de semana eu ia ajudar meu pai nesse bar. Um dia teve um evento que meu pai organizou e eu fiquei ajudando ele lá naquele evento, e eu passei da noite do sábado para o domingo trabalhando. No domingo de manhã, quando eu cheguei na minha casa, eu tomei um banho, era umas 6 horas da manhã, né, porque durou a tarde toda, né, a noite toda o evento. Quando eu cheguei na minha casa, eu tomei um banho e falei para minha esposa, olha, vou dormir. Quando deu mais ou menos, eu comecei a dormir quando deu mais ou menos 7h30, uma dor terrível. Eu comecei a sentir uma dor terrível que eu não sabia de onde era. Minha mão começou a formigar e eu já tinha tido um primo meu que tinha tido o ataque do coração e ele falou que antes de ter o ataque do coração a mão dele começou a formigar. E eu pensando, ai meu Deus, eu vou desencarnar, não é possível, né? E chamaram o meu cunhado me levou, me colocou num carro e falou, onde você quer eu te levo? Eu falei, no primeiro hospital, porque a dor era terrível. E o primeiro hospital que ele encontrou foi um hospital lá em Guarulhos, do SUS. Quando eu cheguei no hospital, o hospital estava lotado, cheio de gente no corredor, ou coisa parecida. Nem era época de pandemia, viu, gente? Tava gente no corredor, tudo. Eu virei para a enfermeira e falei, moça, pelo amor de Deus, preciso passar no médico, eu tô uma dor muito forte. Ela falou, pode ficar tranquilo aí que todo mundo está dolorido, né? Espera a sua vez. Quando chegou a minha vez, eu entrei no consultório, a médica começou a me dar uns karatezinhos assim do lado, não senti muita coisa, mas quando ela deu um karatê desse lado assim, ela diagnosticou que eu estava com cólica renal, uma dor terrível. O que ela fez? Ela me colocou numa maca, porque não tinha quarto, né, no corredor do hospital, e colocou na minha soro com Buscopan, acho que na veia, e eu fiquei lá, né, deitado na maca, e o medicamento foi fazendo efeito, a dor foi diminuindo. E conforme a dor foi diminuindo, eu fui meio que adormecendo, porque eu estava cansado, que já tinha trabalhado a noite anterior. Nisso eu percebi que duas senhoras encostaram na maca onde eu estava, e eu estava meio acordado, meio dormindo, até um pouco meio dopado, né? E eu ouvi uma virando para a outra falando, nossa, que judiação, um moço tão jovem. E a outra falou, pois é, olha só o que a cachaça não faz com a pessoa, né? Assim, eu tenho vários defeitos, mas conforme eu disse para vocês, eu não posso beber, não é? Aquelas mulheres me julgaram, mas se eu tivesse ao vivo com vocês, eu perguntaria, eu precisei perdoar aquelas mulheres? Não, não precisei, sabe por quê? Porque o que elas achavam de mim pouco me interessava. O que estava me interessando naquele momento é que a dor que eu estava sentindo era muito intensa e ela estava passando. Então a gente vai perceber que aquelas pessoas que falam que não perdoam, elas dão muito valor para situações que não deveriam ter esse valor todo. A pessoa, quando ela existem situações difíceis, eu concordo que existem, mas tem muita coisa que as pessoas falam, não perdoo, e não faço isso, não faço aquilo, porque é mais por orgulho próprio do que qualquer coisa parecida. Então, se nós quisermos sofrer bem, meus irmãos, passar por esse momento difícil que nós estamos vivenciando, que a gente tenha fé no Criador e nos bons espíritos, tenhamos a certeza que tudo isso vai passar, que se a gente tiver a oportunidade, que nós façamos a caridade, e nós tenhamos a certeza que se nós fizermos isso, quando nós voltarmos para a nossa verdadeira morada, nós falaremos para todos aqueles que nos recepcionarão, fui um forte, eu passei por todos os obstáculos.
Tudo bem? E isso faz cada vez mais com que nós façamos parte do exército de Jesus, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz do nosso mestre querido esteja com todos nós e que ela se estenda aos nossos lares e que chegue até cada um de vocês que estão me assistindo nesse momento. Muito obrigado a todos e saibamos sofrer muito bem. E tenhamos a certeza, tudo isso vai passar e vai ser mais rápido do que nós temos a percepção. Um abraço a todos e muito obrigado pela atenção. Um abraço. Senhor Jesus, o Senhor disse que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, que lá o Senhor estaria. Hoje, Senhor, nós estamos usando essa rede virtual para todos estarmos reunidos em seu nome. E pedimos, Senhor, que o Senhor envie os bons espíritos a cada um dos nossos lares, que console todos aqueles que estão numa situação difícil. Faça com que aquelas famílias onde os seus parentes queridos retornaram para a verdadeira pátria, que eles não sofram tanto. Faça com que aquelas pessoas que estão nas ruas, que elas recebam também o apoio da espiritualidade benéfica. Faça com que o seu evangelho seja inspirado a cada um de nós para que a gente consiga colocar em prática e dessa maneira passarmos por esse momento difícil que todos nós estamos passando. E faça também com que nós saiamos melhores dessa prova tão difícil que cada um de nós estamos passando. Que assim seja, graças a Deus.